Motivo de alegria não nos falta para estar na presença do nosso Deus. Estamos alegres com a oportunidade de podermos estar iniciando mais uma campanha para a glória do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Nós pedimos a você que já abra sua Bíblia. Louvado seja Deus. Profeta menor, profeta não tão conhecido, né? Poucas ministrações ouvimos a respeito desse profeta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra aí a sua Bíblia em Zacarias, capítulo de número 9, a partir do verso 11. Louvado seja Deus. Depois de Ageu, você encontra Zacarias. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você já vai encontrando, nós cremos que não há motivo maior para estar aqui essa noite, se não for por causa que o nosso Deus, Ele vive e reina para todo sempre, e está no meio de nós. Louvado seja Deus. Capítulo de número 9, a partir do verso de número 11 até o verso de número 17. Todos encontraram? Louvado seja Deus. Porque Jesus vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está nas mãos de meu Jesus, que vive e reina para todo sempre. Verso de número 11. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Porque para mim, curvei já Judá como um arco, e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os seus redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários e os pisarão também. Beberão deles o sangue com vinho e encher-se-ão com bacia do sacrifício, e ficarão ensopados como os cantos do altar. O Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedra de uma coroa e resplandecem na terra dele, pois quão grande é a sua bondade e quão grande a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. Podeis assentar no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Estamos com a campanha da vitória iniciando hoje. Passaremos 4 sexta-feira dentro desse tema, discorrendo essas mensagens. Você terá a oportunidade de ver e ouvir 4 mensagens dentro de um livro que basicamente não é ministrado nas igrejas. Não é também um livro fácil de se ministrar, mas é a palavra de Deus e é o Espírito Santo que nos conduz para ministrar a sua palavra. E o nosso tema, ele é bem categórico.
Deus transformará o vale de lágrima em campo de bênção e campo de vitória, tá certo? Em alguns momentos você vai ver no decorrer dessa ministração, e eu já quero levar você a entender uma coisa, que Deus, Ele tem a forma de trabalhar com cada um, tem o seu processo, e todos nós, a qualquer momento de nossas vidas, poderemos passar pelo vale de lágrimas, a qualquer momento, e no decorrer você vai entender o porquê disso. E muitas das vezes nós passamos por esse vale e não percebemos, mas é um processo que Deus tem com cada um, de cada forma, e quando nós passamos por esse vale, Deus, Ele prepara, Ele molda, nos capacita para nos entregar a bênção, a vitória. Louvado seja Deus. Então estaremos aqui no texto, Zacarias, do capítulo 9, do 11 ao 17, e nós temos que fazer aqui uma visão panorâmica para que você possa entender um pouco a respeito desse profeta, qual a mensagem ele traz, qual era o contexto, para que a gente possa entender o que estava acontecendo aqui. Louvado seja Deus. É provável que Baraquias, pai de Zacarias, tenha morrido quando o profeta ainda era bastante jovem, fazendo de Zacarias o sucessor imediato do seu avô, Ido. Ido era sacerdote. O pai de Zacarias morre, e agora ele vai, dentro da linhagem, está pronto para suceder o seu avô. Mas Deus o levanta como profeta para ministrar a um povo. Zacarias significa Javé se lembra. Não é que Deus, Ele esquece daquilo que Ele prometeu, mas Deus nos faz lembrar aquilo que Ele tem nos prometido. Quantas coisas Deus já te prometeu, e por não acontecer no momento em que você esperava, ou pelo um tempo que alguém disse que iria acontecer, não aconteceu, e aí você acabou esquecendo das promessas de Deus para a sua vida. E talvez você não entenda, por esquecer essas promessas, você pode estar passando por esse vale, e Deus está te moldando, te preparando para cumprir aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Zacarias era contemporâneo de Ageu, nós vemos isso lá em Esdras. Louvado seja o nome do Senhor. Contexto histórico e propósito. Durante o reinado de Ciro, mais de 50 mil judeus retornaram da Babilônia para a Palestina. Em 538 a.C., eles lançaram os alicerces do templo. Em 536, 2 anos de diferença, mas sofreram oposições e suspenderam o trabalho por 15 anos. Entenda bem, o povo está vindo da Babilônia para reconstruir o templo, local de adoração, local a qual estaria oferecendo o sacrifício ao Senhor. Estavam buscando a Deus, só que a obra começa, mas em 2 anos a obra para, e agora passam-se 15 anos para que essa obra ela volte a ser reconstruída. Mas Deus já havia prometido o povo, Deus já tinha uma promessa sobre a vida desse povo. Mas o que fez com que esse povo parasse? A oposição. Eles não suportaram a oposição e por isso pararam a obra. E quantas pessoas já pararam de fazer a obra, já pararam de estar na obra por causa da oposição? E agora eu fico me lembrando de Neemias. Imagine se Neemias estivesse dando ouvido à oposição, porque muitos não acreditavam, zombavam de Neemias, mas Neemias teve um diferencial. O seu foco, o seu alvo era a obra do Senhor, o seu foco estava em Deus. E eu quero dizer para você, que se a tua mente, o teu foco não estiver em Deus, toda e qualquer oposição vai fazer você parar. E o povo parou, e a obra de Deus ficou parada ali, o templo, durante esse período. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E vemos mais. Dário, que subiu ao trono em 521, confirmou o decreto de Ciro e Zacarias, assim com Ageu, e estimulou o povo a completar o templo que foi feito aí em 516. Ou então o que é que Deus vai fazer? Deus vai levantar agora esse homem para reanimar, para trazer esperança ao povo. Quando nós lemos na Bíblia, o próprio Deus vai chamar esse homem de meu ungido. Foi o Senhor que escolheu, levantou para que viesse refazer a construção. E eu quero dizer para você, se preciso for, entenda bem isso, a obra de Deus ela não para, mas a obra na sua vida pode parar a qualquer momento. Se você não fizer, Deus vai levantar outro para fazer, mas a obra não vai parar. Louvado seja Deus. Agora nós vemos a pessoa mais importante da Bíblia Sagrada, que é Jesus Cristo. Nós vamos ver a cristologia dentro desse livro. Esse livro ele vai trazer uma mensagem muito importante dentro da cristologia, mostrando o Messias, a vinda do Senhor, que breve ele virá para buscar a sua amada igreja. Zacarias predisse mais sobre o Messias do que todos os outros profetas, exceto o profeta que nós estamos estudando aos domingos, profeta Isaías. Profecias referentes à primeira vinda e segunda vinda do Messias. Então nós vemos dentro desse livro, ele vai ter duas partes: um momento, uma profecia da primeira vinda, e o outro momento, a profecia da segunda vinda, que Cristo virá para levar a sua igreja. O conteúdo desse livro trata-se de um livro de consolação, esperança, começando com o chamado ao arrependimento. Deus, Ele quer nos dar esperança, o Senhor quer nos consolar, o Senhor quer nos motivar, o Senhor quer nos usar, mas o primeiro propósito de Deus, quando chama alguém para si, é o arrependimento. Vemos quando Deus está chamando os profetas e como eles se apresentam diante de Deus, reconhecendo a sua falha, o seu pecado, aquilo que o povo havia feito. Então Deus, dentro desse livro, o primeiro propósito é arrependimento. Nós só iremos passar pelo vale de lágrimas, só iremos sair desse vale de lágrimas se nós entendermos o que é arrependimento sincero diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E terminando com profecias referente ao retorno e ao reinado de Jesus Cristo. E agora nós vemos uma coisa interessante ainda dentro desse tema. Talvez a palavra que chame mais atenção dentro desse tema é vale de lágrimas. Porque o vale de lágrimas ele vai trazer uma representação interessante. Em algum momento nós vamos ver em Salmo 84, no verso de número 6. Por gentileza, Salmo 84, verso 6. Que passando pelo vale de Bacá, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Essa palavra Bacá em hebraico significa vale de lágrimas. Então, passando por esse vale de lágrimas, faz uma fonte jorrar, a chuva também enche todos os tanques. Quando nós vamos para Zacarias, que nós veremos no decorrer, havia uma cova e a cova estava sem água, a cova estava vazia, a cisterna estava sem vida, e é o que nós iremos ver no decorrer, quando nós nos encontramos nos vales, assim como Davi disse: ainda que eu andasse pela sombra do vale da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, o teu cajado, a tua vara, ela me consola. Então, se nós não estivermos verdadeiramente na presença do Senhor, confiando no Senhor, com os olhos fitos em Jesus, nós não iremos passar desse vale, mas continuaremos em um vale de lágrimas. Louvado seja Deus. Vale de lágrimas significa o mundo como local de sofrimento. Entenda bem, onde é que nós estamos? No mundo.
E esse mundo é um local de quê? De lágrima e sofrimento. Aí você vai dizer, não, a terra foi amaldiçoada desde quando Adão peca. E esse mundo sim, é um local de lágrimas e sofrimento, e é por isso que Deus não quer que eu e você fique aqui. Porque o local que nós iremos, não haverá mais morte, choro, nem dor, nem sofrimento, nem angústia. Enquanto nós quisermos ficar neste local, nós teremos sim que passar por lágrimas, por sofrimento, porque enquanto nós estivermos nessa terra, estaremos sujeitos a tudo que acontece nessa terra. E eu costumo dizer, e vou sempre dizer, Deus está permitindo que esse mundo seja destruído, para que eu e você não queira ficar nele. Porque um novo céu e uma nova terra nos espera. Mas não é esse mundo de lágrimas, não é esse mundo de sofrimento, não é esse mundo a qual nós somos humilhados, perseguidos, muitas das vezes estamos desesperados. Não é esse lugar que não é para nós. O Senhor preparou algo bem melhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Na Bíblia, Vale de Bacá é um lugar que simboliza as dificuldades e as lágrimas que os peregrinos enfrentavam no caminho para Jerusalém. Aí eu digo uma coisa para você: é apenas lágrimas e sofrimento para os peregrinos que estão caminhando para Jerusalém. Enquanto eu e você, que a Bíblia diz que nós somos como forasteiros e peregrinos nessa terra, enquanto nós estivermos caminhando para Nova Jerusalém, haverá lágrimas, haverá sofrimento, haverá dor, haverá tristeza, mas saiba de uma coisa, e isso só nos aperfeiçoará, e isso só nos levará para cada vez mais para perto de Deus. E Paulo vai dizer o seguinte: ei, irmãos, amados, essa breve e momentânea tribulação que nós estamos passando agora não se compara com a glória que há de vir. Mas muitas pessoas querem pregar que aqui vai ficar tudo bem, que vai ser tudo paz, vai ser tudo alegria. É mentira. A Bíblia fala diferente. O inimigo, ele quer que você fique aqui, que você esteja bem aqui, satisfeito aqui. Não é isso que a palavra de Deus quer para nós. Mas o Senhor quer que ainda choro, tristeza, angústia, sofrimento, dor, permaneçamos firmes, porque maior sofrimento Jesus passou e Ele venceu por nós, sem reclamar, sem recuar, para nos garantir bênção e vitória. E nós não temos motivos para parar, nós não temos motivos para recuar, porque o Senhor já venceu. E João vai dizer: e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé em Cristo Jesus, porque Ele venceu para nos dar vitória. Louvado seja teu nome, Senhor. Podemos ver o Deus de Israel fazendo uma grave advertência contra os inimigos do seu povo. Deus não deixará impune todos aqueles que perseguem a sua igreja, aquele que persegue a sua obra. Um dia Deus trará juízo sobre eles. Apenas suporte, sofra, porque isso uma hora vai passar, mas no momento certo Deus trará o juízo. Não cabe a nós querer fazer juízo. A Bíblia diz o quê? Que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós só temos que suportar no Senhor. Fazer como o apóstolo Paulo disse: eu suporto todas as coisas naquele que me fortalece. E é isso que nós temos que fazer. Bendito seja Deus. Isso é uma consequência dos danos causados aos filhos do Senhor. Não temas, nem se preocupe. O Senhor tem cuidado de cada um de nós nos mínimos detalhes, mesmo até quando nós não percebemos. Então não temas, não fique preocupado, não se espante, não se atemorize.
Deus tem cuidado de você até nos mínimos detalhes, mesmo que você não perceba, mas todos os dias o Senhor está cuidando de ti, porque Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer, ao madrugar, Deus estará sempre contigo. Deus faz uma advertência ao rei Asa. Primeiras Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo 15, no verso 3, se não me falha a memória, Deus vai fazer uma advertência dizendo: olha, rei Asa, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse a lei. Volta o verso 2, por gentileza, que diz, pronto, verso 2: e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. O segredo é não deixar o Senhor por nada. O segredo é só isso, porque Deus, Ele prometeu que não vai te deixar. Deus, Ele fez uma aliança contigo, agora sustenta a tua aliança com Ele. Tu és fiel, Senhor. A graça de Deus sobre nossas vidas é o que nos basta, pois ela é consoladora e protetora. No seu maior momento de angústia e desespero, apóstolo Paulo, buscando a Deus, Deus fala em uma voz bem clara aos seus olhos, os seus ouvidos e o seu coração, dizendo: ei, a minha graça te basta. Sabe por quê? Porque a graça do Senhor, ela é suficiente para nossas vidas. A graça salvadora, não precisamos de mais nada. E Deus olha para mim e diz para você: apenas suporta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando você entende que não pode, que não consegue, que não vai conseguir sair sozinho, Deus vai estender a mão e vai dizer: não temas, porque eu estou contigo, porque o meu poder se aperfeiçoa quando tu entende que és fraco. Louvado seja o teu nome, Jesus. A calamidade, o sofrimento, a dor, a angústia, o desespero, a aflição, o medo, o pavor, a tormenta, a tribulação, a ansiedade, não terá domínio sobre nós. Quando nós aprendermos o que está lá em Hebreus, louvado seja o teu nome, Jesus, vai dizer: olhai para Jesus, o autor e consumador da vossa fé, que pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e está sentado à destra de Deus. Quando nós olharmos verdadeiramente para o Senhor, nós iremos suportar tudo que passamos sobre essa terra, porque nós sabemos que a qualquer momento, a qualquer hora, nós iremos sair daqui para o céu de glória que nos espera, e somente lá, somente no céu, não haverá mais dor, morte, choro, lágrima, angústia, ansiedade, pavor, medo, aflição, tribulação, nada disso. E era isso que Deus estava advertindo o povo, para onde Ele queria levar: tirar o povo de um vale de lágrimas e colocar no campo de bênção. Deus faz uma promessa ao povo, dizendo que iria fazer eles prosperarem, porque essa era a vontade de Deus. Mas para isso o povo tinha que passar primeiro pelo arrependimento, para estar na presença de Deus. Nós vemos no capítulo 9, no verso 11, que nos diz: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Por causa da aliança que Deus havia feito no passado, Deus fez uma aliança com Abraão. Essa aliança perpassa para Moisés, e assim perpassa para toda a geração do povo, até chegar sobre nós. Quem está aliançado, quem tem uma aliança com Deus,
Deus, ele não se esquece, mas ele vem nos lembrar, dizer: ei, eu tenho uma aliança contigo, porque foi eu que te chamei, eu que te escolhi. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: não foi vós que me escolhesse, mas eu que escolhi a vós. Então Deus, ele nos escolheu antes mesmo de nossos pais sonharem ter filhos. Deus já havia nos escolhido com esta aliança, e é por isso que hoje nós estamos aqui. Então não quebre a sua aliança, permaneça com a sua aliança com Deus. Sabe por quê? Porque ao seu tempo Deus entrará com provisão sobre a sua vida. Deus chama o povo para se lembrar da aliança que foi feita, e uma aliança registrada com sangue, como era de costume no Antigo Testamento. E a nova aliança também foi feita com sangue, o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, o Nazareno. O sangue da tua aliança, remetendo-se a Abraão e Moisés. E nós vemos uma coisa interessante: cova em que não havia água. Quando nós vamos ler em outras traduções, também podemos encontrar cisternas usadas como calabouços ou prisão. Talvez você já se encontra dentro de uma cisterna vazia, já sem água, sem esperança, sem vida. Como diz o Salmo 63, no verso 1: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito numa terra seca e cansada, aonde não há água, aonde não há vida, aonde não há esperança. O povo se encontrava dessa forma. Ei, talvez você esteja falando assim: ah, mas é besteira, uma cova, uma cisterna, uma cacimba, um poço. Para você hoje que abre a tua torneira e a água cai na tua pia, isso é muito fácil. Mas nesse tempo aqui não, a água era algo muito precioso, muito raro, muito difícil de ser encontrado. É por isso que ficou a briga com Isaac. Isaac foi pegar o poço, e o povo vinha e queria tomar o poço de Isaac, queria tampar os poços, entulhar os poços. Por quê? Porque o poço com água representava vida e esperança, mas um poço seco representa morte e desespero, porque para nada serve, a não ser para ser jogado dentro e ser aprisionado. Mas eu quero te dizer uma coisa: ainda que você se sinta agora no fundo do poço, sem esperança, sem água para nadar e sair desse poço, não se preocupa, porque Deus está apenas te moldando para aquele campo de vitória que o Senhor tem preparado para ti. E eu quero dizer para você: se você está passando por isso, não se sinta privilegiado não. Sabe por quê? Vou lhe mostrar algo interessante aqui. Bendito seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que os oficiais foram à cela onde estava um homem chamado Jeremias. Jeremias estava preso. Já não era o suficiente, os oficiais agora tiram o profeta de lá e o jogam dentro de um poço, dentro de uma cisterna vazia, no pátio da guarda do palácio. Eu quero dizer para você: talvez a situação para você já está ruim. Eu estou aqui dentro de um cárcere, estou preso, estou aprisionado, como o povo se encontrava aqui. E aí o que acontece? Os oficiais agora pegam Jeremias, e ei Jeremias, agora vem cá, que nós vamos fazer algo pior contigo. Se a situação já está ruim, ela vai piorar. E agora Jeremias é lançado dentro de uma cova, dentro de um poço vazio. Talvez você se encontre assim, as coisas só pioram cada vez mais, mas não se preocupa, Deus, ele está no controle, nunca saiu e nunca sairá. Bendito seja Deus. Esse poço pertencia a Malquias, filho do rei. Você chegar em casa, você lê Jeremias do 38, do 6 ao 13, você vai ler em casa, e você vai ver essa história. As coisas já estavam ruins e pioraram. Mas eu não vejo Deus abandonando o seu profeta. Eu não vejo Deus dando as costas para esse homem. Pelo contrário, Jeremias, no começo do seu chamado, até entendo, ficou trêmulo, ficou com medo, era um jovem, a nação estava corrompida. Jeremias disse: Senhor, esse povo não vai me ouvir. Mas Deus, para consolar Jeremias, diz: não tem problema, Jeremias, eu já sei que esse povo é de coração duro, eu sei que eles não vão ouvir, mas vai e prega o que eu estou te mandando.
E muitas das vezes nós não entendemos. Será que precisaremos ser lançados em covas? Será que precisaremos ser lançados em prisões para nós entendermos que é necessário fazer aquilo que Deus quer que façamos? É isso que nós precisamos entender. Porque Deus vai permitir essa situação para a gente acordar e despertar e entender que a vontade que tem que ser feita é a do Senhor e não a minha. Outro detalhe, um homem bastante conhecido, um jovem, Daniel. Quem não conhece a história de Daniel? Daniel foi lançado aonde? Numa cova. Ainda mais com leões. Será que a situação estava ruim para Daniel? De ser lançado numa cova? E ainda mais com uma companhia indesejada. Uma companhia que ninguém queria naquela época. Mas Daniel, em nenhum momento, ele vai questionar a Deus. Em nenhum momento, Daniel reclamou: Senhor, eu estava em posição de status. Eu estava bem. E agora o Senhor me tira de onde eu estava para permitir eu entrar numa cova e ainda podendo morrer. O que Deus queria fazer era algo bem maior na vida de Daniel. Deus queria que o seu nome fosse glorificado sobre a vida de Daniel. Então, se tu está passando por essa prova, por essa dificuldade, só entende: Deus quer fazer o nome dele ser glorificado sobre a tua vida. É só isso que ele quer. Olha só, Daniel, mesmo amigo do rei, Daniel era amigo do rei, mas os seus inimigos armaram uma cilada para ele. Lembra do decreto que eles fizeram o rei fazer? Mas Daniel era amigo do rei e nem isso foi suficiente para livrar Daniel. Entenda bem, você pode ter os melhores amigos, você pode ter as melhores indicações na sua vida. Se Deus não permitir, eles não poderão fazer nada por você. Ah, mas eu conheço tanta gente, eu conheço tantos donos de empresa, eu conheço tantos fulano, então eles vão me ajudar. Ei, se Deus não permitir, as portas não se abrem. O rei não foi suficiente para salvar Daniel. Entenda bem isso. E foi pego. Olha o crime que Daniel cometeu. Foi pego em oração. Daniel estava orando. Olha o crime. Foi pego em oração ao Deus de Israel. Portanto foi jogado em uma cova com os leões famintos. Isso você vai encontrar no capítulo 6 de Daniel, do 1 ao 28. Mas eu quero mostrar para você o que é que Deus queria fazer sobre a vida de Daniel e o que Ele quer fazer sobre a minha e sobre a tua vida. Daniel capítulo 6, do verso 21 ao 28, só para que a gente possa entender o que Deus quer. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Se tu não fez nada de errado, então só sossega. Se fez, corre para o Senhor e se arrepende, está resolvido. Se não fez, está com a consciência tranquila, então deixa te acusar, deixa te apontar, deixa fazer o que quiserem, só descansa no Senhor. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crer em quem? No seu Deus. O segredo é confiar e crer no Senhor. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Seus filhos e suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Continua. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz seja multiplicado. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Olha o que é que Deus queria fazer. Porque Ele é o Deus vivo, e que permanece para sempre. O seu reino não será o quê? Destruído, e o seu domínio não terá. É esse reino que nos espera. Olha o que é que Deus queria fazer.
27 e 28, para nós encerrarmos essa parte. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu. Presta atenção. Quando Deus se levanta pela causa de um justo, o que é que ele faz? Ele livra, ele salva, ele faz sinais e faz maravilhas no céu e na terra onde nós estamos. Deus vai tirar do vale de lágrimas e vai botar no campo de vitória. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, fez o quê? E Daniel tinha pedido alguma coisa a Deus? Daniel pediu para ser rico? Daniel pediu alguma bênção? Daniel só permaneceu justo na presença do Senhor, meu irmão. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. E ele não pediu nada ao Senhor. Ele só se colocou em oração diante de Deus. Se coloquem em oração diante de Deus, porque os teus acusadores, aqueles que te perseguem, aqueles que te afligem, Deus está contemplando todos, e Deus não terá o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. No tempo certo Deus levantou e fez Daniel prosperar aonde Deus queria que ele prosperasse. É isso que Deus faz. E falando ainda sobre cova, outro jovem conhecido, José. Quem lembra da história de José? José foi parar dentro de uma cova também seca, vazia. José, sonhador, Deus falou para ele em sonho. E agora, pense como é que José se encontrava. Deus me mostra um sonho que eu iria governar. E agora os meus irmãos, que se tornaram meus inimigos, fizeram o quê? Jogaram numa cova. A Bíblia diz que José, antes de se tornar governador, presta atenção, do Egito, foi lançado numa cova. E parecia que os seus sonhos estavam enterrados, mas ele não desistiu. Você não entendeu? Antes de estar em um campo próspero de vitória, porque o Egito foi um campo de prosperidade para José, porque Deus estava com ele. Mas antes ele passa pelo quê? Pela cova, pelo vale de lágrimas. A tua família, todos os teus irmãos, fazer isso contra ti, exceto um, né? Imagine só, como é que você ficaria? Mas ele não desistiu, sabe por quê? Porque ele sempre confiou na promessa de Deus. E aí nós vemos capítulo 37 de Gênesis, 23 e 24, por gentileza. Vocês são uma benção, glória a Deus. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica. A túnica está lá, de mangas compridas, que trazia. Fizeram primeiro o quê? Despiram ele. Tiraram tudo para lhe envergonhar. Vestes na Bíblia representa vergonha. Bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. As vestes têm que ser lavadas no sangue do Cordeiro. Toda vergonha, todo pecado, todo mal tem que ser tirado. Aí a Bíblia vai dizer: eis que venham como ladrão. Bem-aventurados são os que lavam as suas vestes, para que não veja a sua vergonha, a sua nudez. Coloca o verso 24. E tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Entenda bem. Todo decorrer você fique pensando nisso. Cisterna vazia e sem água. Sem vida, sem esperança. Talvez você se encontre dessa forma. Dentro de uma cisterna já vazia. Já não tem mais esperança. Já não sabe o que fazer. Já não acredita mais. Já tentei muitas das vezes. Já fui tantas vezes para aquela igreja e nunca fui abençoado.
Já procurei de tudo, já fui para o ciclo de oração, casa de oração, já fui para campanha de vitória, campanha de não sei o quê, campanha... Só espera no Senhor. Deus está apenas provando a tua fé. Não desista. Não desista. José não desistiu. Aí depois de um processo, ele sai da cova, ao contrário de Jeremias, e vai para a prisão. Jeremias estava na prisão e foi para a cova. Aí José sai da cova, aí pronto, agora tá bom as coisas, né? Tá tranquilo? Ora, estou na casa de Potifar, comida, roupa, calça, tudo, o que eu quero tá tudo beleza. Estou confortável. Aí Deus, crente não pode ficar confortável. Espera aí, meu filho, vem cá, vem para perto de mim. Crente que está confortável, não pode. Deixa eu te tratar aqui. Quando você se sentir confortável, o papai vai te chamar e vai te dar um aperto, vai te dar um abraço bem apertado. Então não se acomode, crente não pode se acomodar. Aí estava confortável. Aí aconteceu a cena que vocês sabem, porque eu não vou contar a história para não ganhar tempo. Aí José vai para onde? Vai ser preso. Meu irmão, de forma justa ou injusta? Injusta. Vocês viram José reclamando porque foi preso? Mesmo sabendo que era de forma injusta? Não. Porque ele continuou crendo na promessa que Deus havia feito através do sonho. Ele sabia que no momento certo Deus ia cumprir. Então não desista se as coisas começarem a vir de mal a pior. Isso faz parte. Enquanto estivermos nessa vida aqui, eu sempre costumo dizer, no ônibus, tirou o motorista, o restante tudo é passageiro. Tudo vai passar. Tudo passa. Mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Verso Gênesis capítulo 41, 39, por gentileza. Vamos já encerrar, o texto é bom. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso. Ei José, isso não veio de ti, o dom não é teu, não é porque tu sabe fazer. Não é porque tu é inteligente, não é porque tu tem sabedoria, não. Foi Deus que fez isso em você, e quando Ele quiser tirar, Ele tira. Entenda bem, quando Deus te exaltar, te colocar em um local lá, não pense que foi teus méritos, não pense que foi porque você buscou e alcançou, não. Foi Deus que permitiu e te colocou lá. Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado, olha só, viu? Ele era ajuizado, crente não pode ser desajuizado não, viu? E sábio como tu. Sabedoria vem de quem? De Deus. Continua, para encerrar, 2 versículos. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Tu vai mandar em tudo, só não em mim. Ele disse só assim, não foi? Só não em mim, o restante. Olha o que Deus faz. 41. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Irmãos, isso era loucura. Um hebreu dominar o Egito era loucura. Os hebreus não podiam nem sentar à mesa para tomar o café da manhã, o almoço ou coisa parecida com os egípcios. Isso era algo abominável. Aí Deus pega as coisas que são loucas nesse mundo para confundir os sábios. Ei, você não está entendendo. Você vai chegar lá e vai dizer: como é que eu cheguei aqui? Eu não tinha capacidade. Eu não sei nem como é que eu estou aqui. Meu Deus, como é que eu cheguei nesse lugar? Ei, é Deus. Deus pega o esquecido. Deus vai lá, pega o que foi desprezado. Se preciso for, Deus vai lá na terra de Lodibar, terra do esquecimento. Não é porque Deus esqueceu, é porque você esqueceu da promessa. Aí Deus vai lá: ei, vem cá meu filho, chegou a hora. Porque Javé se lembra, e Ele faz você lembrar. Bendito seja Deus. Vou adiantar. Verso 12, segundo versículo. Deus contempla ao seu povo e faz promessa de restauração e bênção para aqueles que ainda estavam na Babilônia. O povo estava cativo,
O povo estava preso, sem esperança, sem vida. Aí Deus vai e faz promessa para aquele povo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele amou de uma forma coletiva todos nós. Deus não despreza ninguém, não abandona ninguém. E mesmo o povo estando em esquecimento, Deus traz promessa para eles. E o verso 12 diz assim: voltai à fortaleza, ó presos. Olha só. Presos de que? Deixa eu entender aqui, pronto. Ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos será restituído em dobro. Olha o que Deus está dizendo, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Tudo que você perdeu e foi parar cativo, Deus Ele vai restituir e vai dar em dobro. Deus Ele vai fazer o melhor quando você sair desse vale de lágrimas, porque o campo de vitória que Deus tem preparado para você é um campo grande, aonde você vai plantar e vai semear 100 por 1, e semeou Isaac naquele mesmo tempo. Ei, Deus estava dizendo o seguinte, ó, é agora, é nesse momento, é hoje que Deus para que eles viessem ter vitória. Aí eu digo para você, Deus, dentro desse vale de lágrimas, estará nos capacitando para nos dar vitória contra o inimigo. Basta nós crermos e confiarmos nesse Deus. Deus faz o seu povo triunfar. Verso 14: o Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos protegerá. Ele devorará os fundibulários, e os pisarão também, e beberão deles o sangue com vinho, e encher-se-ão como bacia o sacrifício. 17: pois quão grande é a sua bondade, e quão grande a sua formosura, o cereal florescerá, os jovens, e o vinho, as donzelas. O cereal e o vinho, ele vai prosperar sobre nossas vidas. O vinho e o cereal, ele tem um grande significado. Não vai dar para a gente destrinchar mais agora, mas saiba bem de uma coisa: permaneça na presença de Deus, buscando em oração. Não se importe com o que aconteceu, não importe se vão se levantar